Aquele abraço, amigo do esporte, aquele abraço, amigo da bola, chegando com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião, para mais uma resenha aqui no Super Canal. Batendo um papo hoje com o meu amigo Marcelo Cardoso, o mestre Marcelo Cardoso do Taekwondo, para a gente poder falar sobre esse esporte que tem com certeza contagiado muita gente e tem cada vez mais gente chegando para poder fazer esse esporte que é realmente maravilhoso. E uma das coisas que me encanta é que é um esporte muito familiar, né? A gente tem visto aí, é o filho que consegue levar a mãe para praticar, a mãe que consegue levar o marido depois, é um negócio maravilhoso. O Marcelo está aqui para poder falar com a gente mais uma vez, ele que já é nosso sócio aqui, já veio várias vezes, para falar das novidades, o que vamos ter de novidades pela frente, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, é um prazer a gente estar aqui sempre para compartilhar com vocês as informações do Taekwondo da cidade e região. E o Taekwondo, como é que tá? Tem muita novidade pra gente? Olha, tem um pouquinho de novidades, graças a Deus as coisas têm se dado muito bem. Nós fechamos a campanha do Agasalho Solidário muitíssimo bem, 1.200 peças que foram doadas lá para a Cantina Áurea, onde eu garanto que fez esse frio diminuir para muita gente. Com certeza. Certo? E também nós temos a novidade competitiva, né, que nós tivemos um atleta disputando o brasileiro, cadete, né, que aconteceu lá no estado do Mato Grosso. Pena que ele não conseguiu se medalhar, né, porque primeira experiência, é um menino de 13 anos só, mas valeu como experiência para os próximos. Agora continua os treinos para ele poder disputar a Copa do Brasil. Quem sabe, né, vai ficar um pouco melhor colocado lá. E também o Campeonato Mineiro, né? Nós tivemos na última etapa no Campeonato Mineiro lá em Mariana, onde nós, através do apoio que nós recebemos dessa vez, nós conseguimos ficar sendo vice-campeões em 2 categorias e 5º lugar em uma outra categoria, porque dessa vez nós conseguimos participar com mais atletas. E isso é muito bacana sempre, né, Marcelo? Porque eu acho que quem treina quer competir, né? Isso. E às vezes, infelizmente, nem sempre dá para todo mundo competir por falta de apoio, por falta de verba, por falta de patrocínio. Nem todo mundo que treina consegue ir às competições, né? Justamente. A gente tem uma dificuldade muito grande em estar levando muitos atletas, justamente por essa parte desse apoio que não existe no município. A gente faz das tripas o coração para a gente poder estar levando o máximo de atletas. Na primeira e segunda etapa nós fomos em 8, 2 carros com 4 atletas em cada carro. E dessa vez nós conseguimos uma van, né? Então tivemos presente lá com mais de 30 atletas. Isso é realmente muito bacana. Agora a renovação no esporte, Marcelo, como é que tá? Porque a gente sempre tem conversado durante muito tempo já, você é meu amigo de longa data, vem aqui no Abrindo o Jogo sempre, e a gente sempre fala de novos nomes no Taekwondo. Né? A Lucianinha não compete mais, está cuidando da vida dela, universitária, né? E outros nomes estão vindo por aí, com certeza. A renovação, como é que está no Taekwondo? Olha, graças a Deus, a renovação tem ido de vento em popa. Nós temos muitos atletas chegando, atletas novatos, né? Que inclusive queria fazer um convite aqui, o pessoal que quiser acompanhar o exame de faixa no dia 14, que vai acontecer lá no CNC às 15 horas da tarde. E lá vocês poderão ver algum desses atletas, onde eles vão se graduar. E, como eu disse, né, um atleta novo foi já no Campeonato Brasileiro, o segundo ano de competição dele, já conseguiu sagrar-se campeão mineiro. E tem alguns outros que esse ano a gente está trabalhando para, quem sabe, conseguirmos colocar eles em outros campeonatos. Agora, o ano que vem, com certeza a gente deve ter uns 3 ou 4 atletas no Campeonato Brasileiro. A partir de que idade, ou se não tem uma idade, que o garoto que começa a fazer pode começar a pensar em competir? Ou não tem uma idade certa? Você falou agora há pouco aí de um garoto que foi para a primeira competição com idade, né, com uma certa idade, e você disse que era muito jovem. Existe uma idade certa, uma média pelo menos? Olha, eu tomo muita precaução quando eu pego um atleta para levar para o campeonato, vamos dizer assim, com expressão nacional, porque é muita pressão para a criança. E o ideal é que a gente tenha o acompanhamento dos pais, igual o pai desse garoto foi com ele até Mato Grosso. E eu sempre faço os meus eventos, igual aquele slogan que eu sempre digo, aqui a família faz toda a diferença. Nos eventos a gente envolve família, né, amigos e a sociedade em geral, porque essas pessoas precisam, esses atletas precisam de olhar para a arquibancada e saber que, independente do resultado, ele vai ter o pai, a mãe, o parente, o tio, o colega lá, o prestigiando e o apoiando. Então, o ideal, que ao meu ver, é a partir de 11, 12 anos. Igual esse atleta que foi, tem 13 anos. Ele treina comigo desde a idade de 6 anos. E agora, né, ele teve essa capacidade, ele formou faixa preta o ano passado
e conseguiu sagrar-se campeão mineiro esse ano e automaticamente a vaga para o brasileiro. E agora a gente está correndo atrás para manter os treinos, para ver se ele consegue ir na Copa do Brasil também, junto com alguns outros atletas que a gente tem ideia de levar. Agora, é muito bacana, eu acabei de falar agora há pouco aqui na abertura do programa, que é um esporte que ele acaba levando a família para praticar junto com o garoto. Às vezes o garoto é o exemplo do pai e da mãe para começar a treinar, para começar a praticar o taekwondo, né? É um pouco diferente de alguns outros esportes, que normalmente o garoto começa porque viu o pai praticar ou a mãe praticar. No taekwondo está acontecendo uma certa inversão. Por que isso, Marcelo? Justamente, é por esse processo que a gente tem, um processo educacional, onde a gente ajuda na educação da criança. Nós temos várias famílias treinando, igual o Davi Ribeiro e o Lucas Ribeiro, filha da Renata e do Cláudio Paiva. Os meninos começaram a treinar, hoje a Renata já faz também. Esse menino que foi para o brasileiro, a mãe dele faz, a irmã faz, a outra irmãzinha já fez e está pensando em voltar e o pai também faz. Que bacana. Então, automaticamente, a gente começa a mostrar o verdadeiro valor do taekwondo, essa questão educacional, disciplinar. E o pai e a mãe acabam, para incentivar mais o filho e por uma qualidade de vida, ele acaba se interessando e praticando também. Dentro da academia, a gente tem várias famílias nesse ponto, onde o pai ou a mãe ou os dois fazem junto com o filho. Isso para a gente é muito gratificante. E eu acho que é uma renovação do esporte também, porque quando a gente fala em renovação, a gente sempre pensa naquele garotinho que está começando agora. Mas a pessoa pode começar a fazer com 30 anos, com 35, com 40 anos, né? Eu tenho visto e conhecido muita gente que começa a fazer com uma certa idade. Agora, qual a grande diferença que existe naquele garoto que começa lá com 6 e, obviamente, existe uma diferença de idade enorme. Alguém que se inicia com 6, outro que começou com 35. Há uma diferença muito grande. Mas até onde uma pessoa que inicia tarde você acha que ela vai chegar, que ela pode chegar? Olha, não tem aonde ela pode chegar. Vai depender dela. Igual vocês já viram a Érica aqui mesmo. Ela foi para a Copa do Brasil. Sim. Foi medalhista na Copa do Brasil. Ela já sagrou-se campeã mineira já. E ela tem uma certa idade também. Dentro dessa faixa de 30 e poucos anos. Tem a Meire, tem a própria Renata que foi na competição. O que é mais importante, que vale lembrar, é que a gente não cobra. Por isso que o esporte tem crescido tanto. Ele não é cobrado, ele faz por prazer. E esse prazer faz com que ele sempre queira mais. E aí é que a gente consegue canalizar isso. A diferença, lógico, de uma criança de 5, 6 anos, na hora que ela tiver com seus 12, 13 anos, ela já vai estar pronta para ir para competições um pouquinho mais exigentes. Então, a gente consegue ver essa diferença. Agora, não existe uma cobrança para nós aqui da Cório, onde tem que ter o resultado. O resultado que eu cobro dos meninos chama-se disciplina. A partir do momento que ele tem a disciplina na vida dele, na escola, na família, ele vai se dar bem em qualquer ambiente que ele tiver. Por isso que as famílias estão vindo para dentro do taekwondo e nos ajudando até mesmo com relação aos eventos. Aqui em Caratinga mesmo, todo ano eu faço 1, 2 eventos para poder fomentar essa questão competitiva. A gente está prevendo fazer mais um evento esse ano, onde a gente vai tentar fazer com que essas crianças tenham esse contato com a competição, aquela adrenalina, receber a medalha, tá lá, olhar para a arquibancada e ver o pai e a mãe gritando o nome dele. É aí que a gente consegue formar grandes campeões. No próximo bloco a gente vai falar bastante desses eventos que o Marcelo sempre organiza junto com a Cório, e sempre organiza muito bem, com credibilidade, com respeito à família, como ele acabou de falar agora. Em setembro ele já está planejando um evento grande, um evento bacana, e a gente vai falar no próximo bloco. Mas ainda continuando falando dessa coisa que a família vê no esporte, eu sempre, quando vou a um evento, eu fico muito curioso para observar que eu vejo lá o pai, a mãe, e às vezes na mesma competição você vê todos eles, em categorias diferentes, é claro, mas você vê lá o pai, a mãe, o filho, a irmã, e isso é sempre muito bacana. Você falou agora há pouco da disciplina, que você cobra muito a disciplina. É algo também nato do esporte, né, Marcelo? O coletivo, na verdade, o esporte coletivo, o futebol, se cobra também, mas me parece que não se cobra tanto. Na verdade, como no taekwondo, por exemplo. Na verdade, no esporte se cobra mesmo. O problema são as pessoas. O ser humano ele tem uma tendência de fazer o mais fácil. No caso do taekwondo, como é uma arte marcial, que quer dizer uma arte militar, sempre num nível hierárquico tem alguém que manda. No meu caso aqui em Caratinga sou eu quem mando. Dos meus alunos, então eu falei, eles são obrigados a seguir.
porque eu faço tudo por eles. Igual eu brinco com os meninos que eu dou aula, eu falo, eu faço o que vocês querem. Daqui para frente vocês vão fazer o que eu quero. E o que eu quero é isso, isso e isso. Então, dessa forma, eu consigo fazer com que eles entendam essa questão disciplinar, respeitando o próximo. E quando a gente fala de família, quando nos meus eventos a gente faz, uma coisa que eu não admito é falar palavrão na arquibancada, é a pessoa tirar a camisa na arquibancada, é a pessoa pular qualquer local para poder adentrar a um espaço. Eu delimito as regras. Existem regras, né? E as regras são cumpridas. Lógico, aquela pessoa que não está acostumada com a minha pessoa, vão achar assim, autoritária. Ou então que as pessoas que não estão acostumadas com regras, né, Marcelo? Isso, justamente. Porque, infelizmente, a sociedade passa por um momento onde parece que qualquer regra é ruim. Né? As pessoas estão passando por um momento na sociedade de uma anarquia geral, onde você fala que tem alguém que manda, parece que é uma afronta. Né? Quando você fala que tem regra para seguir, parece que é para quebrar. Né? E na verdade nem toda regra é ruim, tem algumas que são chatas, mas são necessárias. Nem toda regra é ruim e nem todo líder, onde você fala que tem alguém que manda, quer dizer que aquela pessoa está mandando para benefício próprio, muito pelo contrário. Às vezes ele está dando uma ordem para o coletivo funcionar, que fique bom para todo mundo e não que fique bom só para um, dois ou três. Quando eu falo essa palavra, quem manda sou eu, não quer dizer que eu mando nas pessoas. Com autoritarismo, que é diferente. Eu delimito as regras e elas seguem. Por exemplo, trocar de roupa na arquibancada. Mesmo sendo uma criança, imagina essa criança daqui a 15 anos, ela vai se tornar um adulto. E aí ele vai ter acostumado a trocar de roupa em qualquer ambiente, a hora que vai estar assustando, ele está trocando de roupa na frente de qualquer pessoa. Tem um lugar certo para trocar de roupa, que é o banheiro, o vestiário, eu peço às mães, eu chego lá e converso, troca ali, porque a criança vai crescer com essa informação na cabeça e daí para frente ela vai entender que isso é o correto. E nessa parte as mães têm me parabenizado e têm contribuído. Em outras partes também, quanto a não fumar no espaço do esporte, a não falar palavrões, certo? A respeitar a arbitragem que lá está, a respeitar o ambiente que eles estão. Porque hoje vamos dizer que é o taekwondo que está ali, mas amanhã ele pode estar na casa do vizinho, pode estar na sua casa, pode estar na minha casa, então automaticamente ele tem que aprender a respeitar as regras do ambiente. E o taekwondo favorece muito isso. E com a família junto no taekwondo, não passa naquele ponto igual eles estão terceirizando a educação, onde manda para a escola e a escola se vira. Não. A escola é um auxiliar, o taekwondo é um auxiliar, a educação vem de casa. E quando você tem a família envolvida, aí já é um sucesso total. Por isso que a Corium hoje transformou nessa potência que está tendo aí. Hoje na cidade nós temos muitos alunos e no cenário estadual, perante a federação, nós somos uma das entidades que tem mais atletas registrados, justamente por essa união que há aqui em Caratinga. Isso é muito bacana, porque a gente entende que regras foram feitas para ser seguidas e não para ser quebradas, como tem muita gente que acha por aí. Você pode até sentar para conversar sobre as regras, achar que tem uma muito exagerada ou não, vai discutir as regras, mas não tem que discuti-las de qualquer maneira. Então a gente precisa entender isso, e hoje você falou um negócio que é muito de verdade. Tem muitos pais abrindo mão de ser pai, de ser educador e deixando isso para a escola, para a professora, para o mestre lá no taekwondo, para o técnico do futsal, do voleibol. E educação, a primeira pessoa que tem a obrigação de educar o filho é o pai, é a mãe. Não é o professor na escola, não. O professor na escola tem a obrigação de ensinar ele a ler, escrever, a fazer conta. Né? O Marcelo tem a obrigação de ensiná-lo a arte marcial. Mas a educação, como se comportar, bom dia, boa tarde, é sim senhor, não senhor, isso vem de casa. Né? E infelizmente tem muito pai que está abrindo mão disso. Bom, nós vamos para um rápido intervalo aqui no nosso Abrindo o Jogo. Daqui a pouquinho a gente volta para poder continuar falando sobre isso. Eu quero falar com o Marcelo sobre os eventos da Corium para 2018 ainda. Eu sei que a Corium sempre tem alguns eventos e alguns grandiosos. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Segura aí. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais,
Sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim, baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373, Rua Nova, Caratinga. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião. A gente continua aqui com meu amigo mestre Marcelo Cardoso, lá da Corium, falando sobre o Taekwondo e falando sobre Campeonato Mineiro, falando sobre os eventos. E agora há pouco em off que a gente falava sobre a possibilidade de um evento em setembro, né? Um evento que, como sempre, pelo tamanho da Corium, deve ser um grande evento. Quando a gente fala que a Corium está envolvida, normalmente é grande evento porque é uma associação enorme. Né? Você me falou que está em busca de local ainda para esse evento e mais ou menos já pode explicar para a gente mais ou menos como deve ser esse evento? Na verdade, todo ano a gente desenvolve um campeonato interno dos nossos alunos aqui da cidade e região, justamente para tentar fomentar a parte de competição para que eles se adequem, né, às regras, novas regras que o Taekwondo mudou ultimamente, as disciplinas que a gente precisa controlar. Então, a questão desse campeonato, a gente está pensando em fazer um desafio entre os alunos dos núcleos, né, que é o Boporanga, Inhapim, Caratinga, Santa Bárbara, Dom Correia, Manhuaçu, Valadares, trazer esses atletas para cá, para a gente poder conseguir fazer esse evento e automaticamente eu estou pensando em criar alguma coisa na área social. Eu ainda não sei o que nós vamos fazer, mas a ideia é essa. Estamos pensando em envolver aí 200, 220 atletas para a gente poder estar fomentando essa questão competitiva entre eles mesmos. E isso é sempre muito bacana, e quando você fala Corium, você leia família Corium, né? Porque a gente acabou de falar agora há pouco aqui no primeiro bloco do envolvimento familiar que leva para o esporte, né? Então isso é sempre muito bacana. Agora, esses eventos você precisa de apoio, né, Marcelo? A gente precisa. Apoio, patrocínio, que é o terror do esporte hoje, não só em Caratinga não, no Brasil. A gente passa por um momento difícil, um momento complicado, mas apoiar o esporte é sempre muito bacana, apoiar o esporte é sempre preciso e principalmente apoiar um esporte que faz questão que a família esteja envolvida, como é o caso do Taekwondo. Então, assim, antes de mais nada, eu me coloco à disposição aqui com o mestre Marcelo para poder ajudá-lo nessa função, nessa missão, né, para esse evento em setembro. E tenho certeza absoluta que deve ser um evento muito grande, de novo, né, e um evento que vai levar muita gente, né, Marcelo? A gente pensa e faz o melhor que a gente pode justamente para isso, abranger o máximo, o maior número possível de atletas. Automaticamente, se tem muito atleta, tem um familiar, né? Então a visibilidade do evento acaba se transformando numa coisa grandiosa. Hoje em dia, com as mídias sociais que tem por aí, a gente tem conseguido atingir muitas e outras localidades, igual aquele evento nosso do ano passado. Ele é falado até hoje no meio dos taekwondistas nacionais, porque todo mundo que encontra comigo, igual eu tive num seminário nacional que teve em Belo Horizonte, o palestrista lá me abordou quando ele ficou sabendo meu nome. Aí ele já veio comentar: você que é o mestre de Caratinga, que colocou aquele monte de gente no campo e tal. Não existe um evento dessa magnitude no Brasil. Então a gente tentando fazer da melhor forma possível para que Caratinga apareça nesse cenário estadual e nacional. E, graças a Deus, tem dado certo. Esse exame de faixa que a gente vai ter, esse campeonato que vai ter, já é uma prévia para o exame de faixa que a gente vai ter no final do ano. Certo? E no final do ano eu quero repetir de novo. Se nós tivermos 350 alunos no dia, no evento, eu estou prevendo 400, 450, que a tendência é melhorar cada vez mais. E isso é sempre muito bacana, porque envolve a família. E tudo que envolve a família a gente precisa apoiar, né? Tudo que envolve a família para o bem, acho que a gente precisa apoiar. Então está vindo aí um grande evento
em setembro de Taekwondo, um evento com certeza grandioso, como a Aquário sempre fez, sempre com a responsabilidade do mestre Marcelo Cardoso, que dispensa qualquer tipo de comentário em relação à idoneidade, à seriedade, à disciplina, dispensa qualquer tipo de comentário em relação a isso, e eu tenho certeza absoluta que vai ser um evento maravilhoso mais uma vez. Agora, quando a gente fala em evento, você tem um custo estimado já para esse evento? Ou você ainda está fazendo aquela velha cotação, orçando algumas coisas? Porque, na verdade, não é um esporte caro, né, Marcelo? Outro mito também que se tem, a gente acha que o futebol que é fácil, não sei o que, tudo. Na verdade, não é um esporte caro o Taekwondo, né? Para se iniciar hoje, um aluno gasta quanto para começar o Taekwondo? Olha, como você disse aí, não é um esporte extremamente caro. Mas quando você começa a unir um grupo muito grande, pode ser que isso aí tome um custo maior. Mas um atleta hoje, um aluno para poder começar a ingressar, é uma mensalidade de R$80 numa academia, mais ou menos. Um uniforme, no caso, que a gente chama de dobô, em torno de R$90 também, certo? Isso ele já começa. E daí para frente, as mensalidades mensais e os eventos que a gente vai fazendo, com a inscrição baratinha, às vezes é uma sacola de arroz, às vezes é um agasalho que a gente cobra para poder fomentar o social também, porque não adianta nada a gente fazer só para a gente tem que procurar fazer para o próximo. Igual eu disse no bloco anterior a respeito do agasalho. Talvez nesse evento de setembro a gente vai fazer alguma coisa com relação a alimentos. Igual a gente já fez no passado também, conseguimos ajudar algumas entidades. Porque se vocês pararem para pensar, nós ajudamos naquele momento, mas só que teve outros momentos que eu garanto que eles tiveram dificuldades de novo. E aí a gente tem que procurar sempre fazer a nossa parte. Já como o Taekwondo é família aqui, então quando a família está unida, está em prol do bem, a gente acaba conseguindo canalizar isso e atingir o maior número de pessoas. Então, um custo básico para iniciar seria esse. Mas como eu disse, um evento para 200, 220 pessoas, 250 que seja, aí já muda um pouco o patamar. Porque são 250, vamos colocar aí 200 famílias que vão estar envolvidas. Então, pai e mãe, você muda para 400, tem sempre um irmão, um primo. Então, 500, 600 pessoas que vai estar envolvida naquele momento ali. Então, a gente tem que procurar unirmos para que a gente consiga agradar, né, e agregar o máximo de pessoas possível. Então, a gente precisa do apoio, conta com o apoio. Eu ainda não fiz a cotação de preço de medalhas, porque eu preciso das medalhas. As demais coisas a gente vai buscando ao longo do tempo, até porque eu costumo colocar tudo no papel. Agora é o evento exame de faixa. Acabou o exame de faixa, eu vou programar esse outro evento. Aí, a hora que acabar esse outro evento, eu vou programar o próximo. Porque não adianta nada eu tentar fazer tudo de uma vez, que a gente não consegue. Setembro está daqui a 2, 3 meses ainda. E o exame de faixa é semana que vem. Então, a gente tem que procurar resolver primeiro o exame de faixa e depois partir para o próximo, que vai ser esse evento que eu estou querendo fazer. E quando eu falo é Aquário, tá, gente? Claro. Que existe um grupo de professores, o professor Wellington, faixa preta, segundo dan, o professor Igor, faixa preta, terceiro dan, o professor Job, faixa preta, segundo dan, a professora infantil Luciana, agora não é infantil mais, é professora mesmo, Luciana, faixa preta, segundo dan. Existem outros professores que estão aí tentando galgar cada um deles no seu devido local. Igual a gente tem instrutores que estão dando aula em alguns outros locais. Então a gente está tentando ajudar todo mundo, porque não ganha só o mestre Marcelo. O mestre Marcelo às vezes aparece, por ser mestre, ser estudante. Então os demais acabam aparecendo também. Acaba não, né? Eu faço com que eles apareçam, porque a gente tem que procurar ajudar e agregar cada vez mais. Igual eu agradeço a sua disponibilidade por ajudar a gente precisa de ajuda mesmo, porque sozinho ninguém consegue fazer nada. Sem dúvida nenhuma. A Cora não é o que ela é só por minha causa, ela é o que é por causa dos alunos, dos atletas que lutam, que buscam incentivos, né, para poder estar lutando nos campeonatos, aparecendo nos exames de faixa, porque é assim que a gente vai conseguir fazer uma sociedade melhor. E quando a gente fala em atletas, né, a gente está falando de garotos, de garotas, de adultos, são várias faixas etárias, né? Então você não tem um público específico, exatamente um público só no evento. Agora, Marcelo, esse evento é só para Corium ou vai abrir também para convidados, para outras? Esse evento é exclusivo para os alunos da Corium. Por quê? Eu vou ter atleta que compete nos campeonatos nacionais e vou ter alunos
que competem só a municipal. Então eu não posso convidar ninguém de fora, porque é uma coisa fechada, é uma coisa na organização. A Corium hoje está só em Caratinga? Desculpe te cortar. Não, hoje nós temos um núcleo em Valadares, temos um núcleo em Belo Horizonte, temos um núcleo em Manhuaçu, temos um núcleo em Ubaporanga, um núcleo em Santa Bárbara, Dom Correia. Também estamos abrindo núcleo em Santa Rita, certo? Então também eu inicializei um núcleo lá em Tambacuri semana passada, através do professor Richardson. Então a gente está, assim, uma magnitude bem grande, a gente está conseguindo abranger. Mas esse evento seria para o núcleo de Caratinga? Não, esse evento é Corium. É Corium. Quem for Corium pode vir participar. Bacana, bacana. Lógico que é mais difícil uma cidade igual Itabacuri, que é mais longe, vir aqui. Mas uma cidade igual Mas Santa Rita, Manhuaçu, um lugar mais tranquilo. Então a gente está pensando nessa quantidade de atletas, 200, 250 no máximo, até porque passou de 250 fica meio que impossível de se controlar tudo. Organizar tudo isso. Realmente é complicado. E basicamente medalhas, né? A premiação medalha é o que se espera, né? A gente precisa das medalhas. Com a medalha eu consigo fazer os campeonatos. São quantas medalhas hoje? Eu vou precisar de 250 medalhas. Porque é melhor sobrar do que faltar. Então a gente vai no teto máximo, que é as 250, porque esses meninos que vêm, todos eles lutam e automaticamente eles vão ganhar a medalha. Sem dúvida. Certo? Então, para a gente poder... Aquilo que eu disse, a gente quer fomentar o esporte através da melhor coisa que é premiação, que é agradar. Então a pessoa vai lá e ganha a medalhinha de segundo lugar, de terceiro lugar, ela sai satisfeita. E aquilo ali incentiva ela a procurar sempre cada vez mais melhorias dentro do esporte e até mesmo na vida dela. Então a gente precisa, eu faço isso há muito tempo, tem dado certo, algumas pessoas me questionam com relação a isso. Mas você não pode fazer assim, eu até brinco e falo, como que eu não posso se está dando certo? Não está dando errado. Usa um outro argumento, né? Então me mostra que eu estou tomando prejuízo, que eu estou fazendo prejuízo para alguém, que eu mudo. Mas até então está dando certo, os alunos têm aumentado. Igual eu postei no Face há pouco tempo atrás, exame de faixa de 2014, exame de faixa de 2015, exame de faixa de 2016 e 2017, que foi aquela grandiosidade de dezembro. E a tendência foi só assim, foi subindo, 100, 100 e pouco, 200, 200 e poucos, 300 e tantos. Então, onde está dando errado? Então o time que está ganhando, a gente não mexe. A gente se mexer para melhorar muito. Se mexer, a gente tem que procurar melhorias. Sem dúvida nenhuma. Bom, a gente vai continuar o papo aqui com o meu amigo mestre Marcelo Cardoso, falando ainda do Taekwondo. No próximo bloco a gente vai falar ainda sobre Campeonato Mineiro, vamos falar sobre os eventos, a gincana, que é de encher os olhos, né? É uma iniciativa muito bacana do Marcelo. E mais uma iniciativa que faz com que as pessoas se unam em torno de um objetivo, que é um objetivo muito bacana. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Segura aí. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim, baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373, Rua Nova, Caratinga.
De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião. E para abrir o jogo comigo aqui hoje, meu amigo e mestre Marcelo Cardoso do Taekwondo, falando sobre as iniciativas da Associação Corium. E agora a gente fala no oferecimento do Café Paula Maciel, o café mais gostoso do Brasil, de manhã, à tarde, à noite, com pão de sal, com pão de doce, com bolo de chocolate. Café Paula Maciel é uma delícia, experimente, garanto que você vai adorar. Eita, café gostoso esse Paula Maciel, café gostoso de verdade, e você encontra em todo lugar. E agora com filtro para café Paula Maciel, que facilita muito a sua vida e também é mais economia para você e para a natureza, porque afinal o filtro de café Paula Maciel ele pode ser lavável, ele é lavável até 5 vezes, então você economiza bastante. Experimente o Café Paula Maciel e o filtro para Café Paula Maciel. Garanto que você vai adorar. Eita, café gostoso. Antes de continuar o papo aqui com meu amigo Marcelo, falar um pouquinho sobre o Copa do Mundo, né? A seleção brasileira venceu, a seleção brasileira passou pela equipe do México e venceu a equipe do México por 2-0 e foi um resultado importante porque a seleção brasileira assim se classifica para as quartas de final da Copa do Mundo. Um resultado de 2-0, onde o Brasil está demonstrando uma certa evolução, né? A verdade é essa, a gente estreou contra a Suíça, jogando um futebol muito abaixo do que esperava, deu uma melhorada contra a Costa Rica, melhorou um pouquinho contra a Sérvia e acho que melhorou ainda mais contra o México. É claro, está evoluindo. E na esteira dessa evolução, o Neymar também está caindo cada vez menos, acho que vai passar um jogo que ele vai acabar não caindo de jeito nenhum. Isso é muito bacana, né? O Neymar, quanto mais de pé ele ficar, mais risco ao adversário ele leva. Ele precisa entender isso, né? Mas o Brasil, obviamente, se coloca como um dos grandes favoritos ao título, principalmente depois da saída aí de cena da Argentina, da Alemanha, da Espanha. Então o Brasil se coloca como um dos grandes favoritos, sim. É claro que ainda tem pela frente equipes como o Uruguai, a França que vão se matar, a Bélgica que se classificou no sufoco contra o Japão. Eu até imaginei que a Bélgica fosse vencer com uma certa facilidade o Japão pela disparidade técnica, né? O time belga fez uma campanha na primeira fase muito melhor do que a japonesa, mas quando rolou no mata-mata, o Japão chegou a abrir 2-0 e a Bélgica viu muito ameaçada a sua vaga para as quartas de final. De qualquer maneira, é Copa do Mundo e agora não se pode mais errar, não se permite mais erro. Estou acreditando que mesmo o Brasil enfrentando a Bélgica, que deve ser o adversário mais talentoso que a gente vai enfrentar, acho o Brasil com um leve favoritismo sobre a Bélgica. O favoritismo em relação ao México era maior do que é em relação à Bélgica. Mas mesmo assim o Brasil é favorito contra a Bélgica também, na minha humilde opinião. Meu amigo mestre Marcelo, você também que entende de futebol, não entende só de taekwondo, jogou futebol, sabe muito bem como é que funciona a coisa. Uma palhinha rapidinho, o que você tem achado do Brasil na Copa até agora? Olha, o Brasil há um tempo atrás era dependência de Neymar. Hoje, a meu ver, já não está aquela dependência tanto, igual você mesmo falou aí. Se ele procurar ficar em pé, ele vai levar mais perigo, né, aos adversários. A gente está aí torcendo, é o que a gente pode fazer, torcer e acreditar. Até a gente estava vendo o jogo da Bélgica, agora no último segundo ela fez o gol da vitória. Então a gente não pode nunca menosprezar ninguém e fazer o que a gente sabe. Bacana. Marcelo, voltando ao Taekwondo, né, o evento para setembro está no forno, né? Agora, o que você acha que falta ainda em Caratinga para que o esporte, no caso específico o Taekwondo, se desenvolva ainda mais? Além do esforço que você tem feito na Corium, da organização que você tem, da credibilidade que você tem, o que você acha que falta mais? Olha, está muito complicado o Caratinga ultimamente. Nos anos anteriores já estava difícil e esse ano está mais difícil ainda. Eu acho que falta um pouco mais de organização na parte esportiva, aquilo que a gente sempre fala aqui no seu programa, a política esportiva de qualidade onde não vai favorecer ninguém, vai fazer o que deve ser feito, correto. Não é porque é fulano, ciclano e beltrano. Esqueçam de nomes de pessoas, pensem no esporte. Não é só o taekwondo não, a gente vê o jiu-jitsu, a gente vê o pessoal da bike, a gente vê o pessoal do atletismo. Tem quantos grupos hoje na cidade que estão aí correndo? Por exemplo, por que o pessoal da prefeitura não pegou essa semana do dia 24, que era aniversário da cidade, e fez competição entre esses grupos que aqui estão? Porque você vai fomentar o esporte na região, na cidade, e aí a gente vai conseguir ver uma qualidade a mais, vamos ver nascer novos atletas. E independente se vai ter um atleta campeão ou não, tu vai estar fomentando o esporte, igual a gente tem o Peguinha do Goiaba todo ano, e a gente vê a dificuldade que ele tem para poder fazer com o pessoal da bike.
O taekwondo, há vários anos que a gente vem batalhando para poder fazer, a gente faz na raça, a gente não quer ganhar nada, a gente quer fazer com que mais e mais e mais atletas consigam, né, tá dentro do esporte, melhorando a qualidade de vida de cada um. Então eu vejo que falta um pouquinho de organização e um pouquinho de maturidade. Eu acho que tem muita criança envolvida. Quando eu falo criança, é pessoas com a mentalidade pequena, pessoas que pensam só em si, não pensam no próximo. Eu que trabalho no meio social, eu faço no social porque eu gosto. O meu prazer maior é ajudar as pessoas. A gente vê que ninguém pensa assim, são poucos. Até mesmo internamente na Core, quando a gente coloca uma campanha, a maioria veste a camisa, mas existe sempre aqueles que dão para trás. Mas, vamos dizer assim, na comunidade em geral, na sociedade de Caratinga, é muito difícil a gente fomentar isso. A gente faz porque a gente gosta. E quando a gente vê aquilo que a gente gosta florescer, que felicidade que é. Então, se é uma felicidade para mim, para você, para o outro lá de cada esporte que seja, por que não os que têm a caneta na mão não tentem ver por esse lado também? Então, a meu ver, ao tempo que eu tenho militado no esporte, principalmente no taekwondo, está faltando um pouco de organização municipal e da questão esportiva na cidade. Porque alguns esportes, eles conseguem sobreviver muito mais pelo esforço de quem está à frente da modalidade, né? Aquela pessoa que iniciou a modalidade, do que uma política esportiva, alguma coisa assim, né? E é bom deixar claro, gente, que a gente não está falando isso em relação só ao atual governo, não. O atual governo tem alguns pontos que está acertando e outros que está errando, como qualquer um. A gente fala isso há muito tempo, né, Marcelo? Cada vez que eu venho aqui, a gente aborda esse mesmo assunto e é a mesma coisa, mas nunca tem uma solução. Exatamente. A gente não está falando, porque está falando que não tem nada disso. Aqui não tem disso. E quem me conhece sabe muito bem disso, né? Sou amigo do João, do superintendente de esporte, sou amigo pessoal dele, né? Sou amigo da Juleni, do Leandro. Então, assim, assim como sou muito amigo há mais tempo ainda do professor Marcelo, do mestre Marcelo Cardoso, aqui não tem essa história de que tá falando mal, tá falando bem por isso, por aquilo, não. Aqui não existe isso, as pessoas sabem muito bem disso, quem me conhece sabe muito bem disso, né? Aqui não tem segundas e terceiras intenções, não. Aqui a gente fala exatamente aquilo que a gente está vendo. Você pode concordar ou não. É um direito, mas achar que a gente está falando porque fulano está ajudando, não está, é bem diferente. Justamente. Inclusive, quando eu estou falando aqui da organização, não é do departamento de esporte. Porque eles, infelizmente, coitados, eles estão de pé e mão amarrada. Eles seguem ordens. O que está faltando mesmo é organização. Organização em todos os setores. Criar uma política esportiva para que o administrador, o empresário, ele se sinta motivado a incentivar cada vez mais. É esse tipo de situação. E a gente fala a mesma coisa sempre que eu estou aqui. E infelizmente a gente não vê uma solução cabível para resolver esse problema. E eu vou aproveitar a bola que você levantou para mim agora, eu vou cortar, porque foi o seguinte, esse final de semana, o voleibol do América, as meninas do América Vôlei e os meninos estiveram representando a cidade de Caratinga no Jing. E, obviamente, muita gente que não conhece o projeto fala bobagem, né? Fala um monte de coisa que não existe, porque depois do advento da rede social também, cada um fala o que quiser e as pessoas acham que porque está falando em rede social não tem obrigação de provar nada nem nada, né? O que acontece é o seguinte, os meninos do América e as meninas estiveram representando a cidade de Caratinga no Jeng, foram muito bem, por sinal, parabéns ao professor Cleiton, né, ao professor Gilson, parabéns ao pessoal que desenvolveu um trabalho maravilhoso lá, e o projeto que eu já fiquei sabendo que vai permanecer, que vai continuar, pelo menos enquanto tiver a verba que nós deixamos lá de R$63 mil, tenho certeza que esse projeto vai continuar, daí para frente eu não sei, né, sei que as pessoas que estão à frente querem continuar, mas estão de parabéns, é mais ou menos isso que você falou. As pessoas precisam entender que quando a gente fala alguma coisa, ninguém aqui está apontando o dedo para A, B ou C, não. A gente está tentando exatamente a melhoria do esporte num todo. Cada um olhando mais para a sua modalidade, o que é muito natural, que é muito normal. Mas o Marcelo não quer que se acabe com o atletismo ou com o futebol para beneficiar o esporte dele, não. Ele quer que todos tenham a mesma qualidade de vida e principalmente todos tenham a mesma oportunidade, né, Marcelo? Isso que eu citei aqui. Eu citei o atletismo, eu citei o pessoal da bike, né, com o mountain bike, o ciclismo, certo? Citei o jiu-jitsu.
eu falei muito pouco do taekwondo, do esporte taekwondo, porque todo mundo precisa de apoio, todo mundo. E lógico, eu vou estar aqui falando, defendendo o taekwondo, porque é o esporte que eu pratico, mas ao mesmo tempo eu vejo a situação dos outros esportes também amadores na cidade. E os dirigentes que fazem esse esporte, automaticamente eles têm amor por aquilo, e eles sentem prazer em fomentar isso. Quando quem vai nos meus eventos vê lá a maioria, 70%, 80% de criança. E o futuro do esporte, na verdade o futuro da nossa sociedade, do mundo, está nessas crianças. Então o que a gente tem que fazer? Proporcionar para que elas tenham uma qualidade melhor esportivamente, politicamente, socialmente falando. E através do esporte é muito mais barato, é muito mais prazeroso, é muito mais lucrativo a gente conseguir fazer com que o mundo dessas crianças se torne melhor, automaticamente o nosso no futuro. Eu vi uns dias atrás, aquela propaganda que uma rede, né, vamos falar, a Rede Globo faz, que Brasil você quer para o futuro. Eu mudo essa frase, que Brasil você está construindo para o futuro. É isso que a gente tem que pensar, o que você tem feito? Então, muitas das vezes a gente vai pelo modismo, mas na verdade não pode ser assim. A gente tem que procurar sempre fazer aquilo que a gente quer de melhor pra gente. Então o taekwondo fez bem para mim, fez bem para minha família, eu quero levar isso para as outras. O jiu-jitsu fez bem para a família de alguém, e o professor de jiu-jitsu que está lá, ele faz isso para as outras também. O atletismo é a mesma coisa, igual eu tenho famílias dentro da academia que treinam mãe, pai e filho, os três correm atletismo. Um deles faz ciclismo. Então assim, é uma questão pessoal, cada pessoa se fizer o seu, automaticamente a gente vai ter um mundo melhor. Então, não é que Brasil eu quero, que Brasil que eu estou fazendo para o futuro. Porque querer o bom todo mundo quer, né? Resta saber qual a colaboração que você está dando agora para que esse Brasil seja aquilo que você imagina no futuro. Porque querer um Brasil melhor, todo mundo quer. A pergunta do mestre mas o que você está fazendo para colaborar, para que isso que você quer aconteça na prática e não fique só no discurso? Eu acho que é uma reflexão interessante que o Marcelo acabou de colocar para a gente aqui agora. Porque é que Brasil que eu quero? Bom, eu quero um Brasil que seja a Suíça. Mas o que você está fazendo para que ele se torne a Suíça? Então, acho que é essa reflexão que ele chama a gente para poder fazer agora. E ela realmente é uma reflexão muito interessante. Marcelo, aquele pai, aquela mãe que está em casa agora, falou assim, rapaz, gostei do mestre Marcelo, das colocações dele, gostaria de colocar meu filho para aprender o taekwondo. Aonde que ele procura, com quem que ele fala? Olha, se você é sócio do América, procura lá a direção do América, que lá a gente tem um núcleo, com o professor Wellington, faixa preta 2º Dan. Se você é sócio do Clube Caratinga, lá também estou eu e o instrutor Job dando aulas. Pode procurar lá na direção que eles vão direcionar vocês. Tem a Academia Sport Fitness, que é onde eu dou aula, e tem o professor Igor também, tem aula de segunda a sábado. Pode procurar lá que a gente vai ter o maior prazer em atendê-los. A gente tem também, quem está na região aí, Santa Bárbara do Leste, Dom Correia, Inhapim, Ubaporanga, em cada local desse a gente tem um núcleo. Então é só procurar lá. Qualquer coisa, olha no Face lá, Marcelo Cardoso com Z, ou então www.corion.com.br, Corion com K. Lá tem todos os endereços dos nossos núcleos. A gente vai ter o maior prazer em sentar, conversar e tentar melhorar uma qualidade para as crianças, para os adolescentes e para os adultos também, para pessoas de qualquer idade. Eu digo que taekwondo tem início. As pessoas falam comigo assim, a gente, a partir de que idade? E até qual idade? A partir de 4 anos a gente aceita, até qual idade é você que vai definir. A gente tenta fazer o melhor que a gente pode para todo mundo. Bacana. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela presença, eu sei que você tem aula daqui a pouquinho, né? Obrigado a você pela audiência, pela preferência, meu muito obrigado. E semana que vem a gente volta com mais um Abrindo o Jogo aqui na telinha do Super Canal. Aquele abraço.